Se você é uma gestante que optou pelo parto normal, talvez você ainda tenha algumas dúvidas sobre como o processo acontece. É muito importante que você entenda isso, que você entenda como um parto acontece, porque isso vai ajudar você a se sentir mais calma, mais tranquila, mais confiante e segura quando o seu parto começar. Por isso, nesse vídeo eu vou te explicar isso, usando modelos anatômicos bem didáticos para que você entenda de uma vez por todas como é um parto normal e o que acontece no seu corpo quando você passa por um. E é muito importante lembrar que o parto normal é um processo involuntário controlado pela parte primitiva do cérebro, como eu expliquei no vídeo anterior. Mas a parte racional, apesar de não ter uma função biológica no processo, ela pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente. E a tendência é que quando a parte racional entende o processo de parto, entende o que está acontecendo, a tendência é que ela influencie positivamente e ajude o seu corpo a trabalhar quando o parto estiver acontecendo. E quando a parte racional não entende muito bem o processo, ela pode atrapalhar a parte primitiva e atrapalhar o processo, deixando ele mais longo, mais difícil, mais complicado do que ele está programado para ser. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga e trabalho como educadora pré-natal, ajudando mulheres a se prepararem para o parto através da biologia. Meu objetivo é te ajudar a ficar mais relaxada, mais tranquila, mais calma durante o processo de parto, que é como o parto está biologicamente desenhado para acontecer. E antes de te explicar como é um parto normal, eu quero te explicar o que é um parto normal. Parto é o processo fisiológico através do qual os filhotes dos mamíferos nascem. Então, todos os outros animais que não são mamíferos, eles colocam ovos, as fêmeas põem ovos e o filhote se desenvolve fora do corpo da mãe, dentro do ovo. Já nos mamíferos, os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe e nascem através do parto. E para te explicar como o parto acontece na espécie humana especificamente, eu quero te mostrar um modelo, que é esse modelinho aqui para você entender melhor as partes envolvidas no processo. Então, aqui você está vendo uma gestante, né, a lateral de uma gestante, o lado de uma gestante. E se eu virar aqui, você consegue ver a parte de dentro. Então, aqui a parede do útero, então isso aqui é o útero, com o bebê dentro, né? E aqui você tá vendo o quadril, a pelvis, né, o osso da pelvis, uma parte da pelvis, né? E o bebezinho, a cabeça do bebê posicionada dentro da pelvis. Eu vou tirar agora esse osso aqui para você enxergar melhor as estruturas. Então agora que você consegue ver, né, além do útero e o bebê dentro do útero, você consegue ver o colo do útero, que é a abertura do útero, que é por onde o bebê vai sair primeiro, antes dele passar pelo canal do parto, né? O canal vaginal. Então, primeiro o bebê vai sair do útero, atravessando o colo do útero, e depois ele vai atravessar o canal do parto, o canal vaginal. E o processo de parto é esse processo através do qual contrações no útero abrem o colo e depois empurram o bebê para ele atravessar o canal do parto. E agora eu tenho esse outro modelo para explicar melhor esse processo acontecendo, as contrações abrindo o colo e empurrando o bebê através do canal do parto. Então aqui eu tenho um bebê dentro do saco amniótico. Então a gente tem a membrana amniótica formando a bolsa amniótica e o bebê está dentro da bolsa amniótica e o líquido amniótico está aqui dentro junto com o bebê. O bebê dentro da bolsa amniótica está dentro do útero. Então eu vou colocar aqui o bebê dentro do útero. Então o bebê dentro da bolsa amniótica, dentro do útero. E no final do útero a gente tem o colo do útero, que como eu expliquei, é a abertura por onde o bebê vai passar primeiro. Abaixo do colo do útero a gente tem o canal do parto, que o bebê vai atravessar depois que o colo do útero estiver completamente aberto. E aqui, no caso desse modelo, o canal do parto vai ser representado por essa meia aqui. E eu quero que você entenda que o canal do parto, ele é uma estrutura, um tubo bem elástico e é bem enrugado. Então, ele está todo dobrado. Então, imagina que ele tem um tamanho, só que dentro de você ele está todo dobrado, todo compactado, digamos. E só quando o bebê atravessa ele, só quando o bebê está nascendo, é que essa estrutura vai se desdobrar e ela é elástica para permitir que a cabeça do bebê, que o bebê atravesse ela, tá? Então, no momento do parto, o canal do parto se abre, ele se desdobra e ele se abre para permitir a passagem do bebê. Agora eu vou colocar o canal do parto um pouco aqui de lado para você enxergar melhor o que acontece aqui no útero. O colo do útero durante a gestação está bem fechado, tá? Ele é uma estrutura bem fechada e
Antes do parto começar, o colo do útero inicia um processo de preparação. Então, algumas substâncias são liberadas aqui nessa região e o colo do útero ele começa a afinar e a amolecer. Eu vou representar esse processo aqui nesse modelo, retirando aqui esse elástico. Então, nesse caso agora, o colo do útero já está mais preparado para o parto, ele está mais fino e mais mole. E aí, as contrações, o útero começa a contrair para abrir esse colo. Então, seu cérebro produz ocitocina, a ocitocina vai para a corrente sanguínea e a corrente sanguínea traz a ocitocina para o útero. Uma vez que a ocitocina chega no útero, ela faz o útero contrair. E essas contrações vão puxar o colo do útero para cima e empurrar um pouquinho o bebê. Então, cada contração puxa o colo do útero e empurra um pouco o bebê. Puxa o colo do útero para cima e empurra um pouco o bebê. E isso vai abrir o colo do útero desse jeito que eu vou mostrar para você agora. Então, imagine que os meus dedos são as fibras que formam, né, o útero, e essas fibras vão contrair. Quando uma fibra contrai, ela encurta. E é esse encurtamento que vai puxar o colo para cima e empurrar um pouco o bebê. Desse jeito aqui. Então, veja que eu estou puxando o colo para cima e empurrando o bebê. Próxima contração, puxa mais um pouco o colo e empurra mais um pouco o bebê. Mais uma contração, puxa o colo e empurra um pouco o bebê. Lembrando que isso daqui ainda não é visível, a gente tem ainda o canal do parto abaixo aqui do colo, né? Então, esse processo está acontecendo aqui no útero e o canal do parto está aqui ainda, tá? Então, só se você olhasse através do canal do parto, que você conseguiria ver o processo do colo do útero se abrindo lá dentro. Claro que nesse modelo que eu estou mostrando aqui para vocês, o processo está acontecendo de forma muito mais rápida do que ele acontece normalmente. Então as contrações vão abrindo o colo do útero aos poucos e o processo demora normalmente algumas horas para se completar. Então, à medida que o seu útero vai contraindo, o seu colo vai sendo puxado para cima, em algum momento a gente vai atingir esse ponto aqui, que é quando o colo do útero está na altura da orelha do bebê, e quando a gente atinge este ponto, a gente diz que a dilatação está total. A dilatação é total. Então, o que a gente chama de 10 centímetros de dilatação total, é quando o colo do útero está próximo à orelha do bebê. E é a partir deste ponto que o útero começa a não mais puxar o colo para cima, mas empurrar o bebê para que ele atravesse o canal do parto. Né? Então, lembrando que o canal do parto está aqui abaixo do colo e quando a dilatação é completa, o seu útero vai começar a empurrar o bebê para que ele atravesse o canal do parto. Então, as contrações vão seguir acontecendo. Neste momento, a mulher começa a sentir vontade de fazer força e isso é o que a gente chama de fase expulsiva. Depois que a dilatação acabou e a mulher sente vontade de fazer força, isso acontece porque a cabeça do bebê pressiona o assoalho pélvico. Então, as contrações seguem e o bebê vai atravessar o canal do parto. O útero continua contraindo, o canal do parto vai abrindo e o bebê atravessa o canal do parto. Nesse momento aqui, quando o bebê está visível, agora sim, né, através do canal do parto, a gente diz que o bebê está coroando. Algumas contrações, depois que o bebê coroa, a cabeça do bebê nasce. E depois de mais algumas contrações, o resto do bebê nasce. Nesse caso, o bebê, a bolsa está intacta, né? Está íntegra, o bebê nasceu dentro da bolsa, o que não é muito comum, mas nesse caso a gente diz que o bebê está empelicado. Agora eu quero inserir mais um elemento aqui nesse modelo para você entender melhor o processo, que é a pelvis. Então aqui a gente tem uma pelvis e o útero está posicionado, né? O bebê está posicionado desse jeito assim. E à medida que a gestação vai avançando, a tendência é que o bebê vá entrando, a cabeça do bebê, né, depois que ele está de cabeça para baixo, a cabeça dele vai entrando assim dentro da pelvis. E quando a cabeça do bebê ainda não entrou na pelvis, a gente diz que o bebê não está ainda encaixado. Quando a cabeça está parcialmente dentro da pelvis, como esse caso que eu estou mostrando, o bebê está encaixando, quase encaixado, e quando a cabeça está completamente dentro da pelvis, como esse caso aqui, o bebê está encaixado. Muitos bebês encaixam antes do parto, alguns bebês não estão ainda encaixados quando o parto começa, mas eles vão encaixar à medida que o parto vai progredindo, porque o útero vai
durante o parto, empurrar o bebê. Então, muitas vezes esse processo acontece antes do parto começar, né? O bebê já está encaixado antes do parto começar, mas é comum também, pode acontecer que o bebê ainda não está encaixado, ou que ele está parcialmente encaixado antes do parto e durante o parto ele vai terminar de encaixar. Entender como é um parto é muito importante para que você se sinta tranquila quando o seu parto estiver acontecendo. Mas outra coisa muito importante também é que você prepare o seu corpo e principalmente a sua mente para o processo. Eu tenho um vídeo aqui no canal com 5 coisas muito simples que você pode fazer durante a gestação para se preparar para o parto. O card para esse vídeo vai estar aqui no final do vídeo. E eu tenho também um programa online super didático, bem organizado e estruturado para você organizar o conhecimento que você precisa e aprender ferramentas e técnicas específicas para o momento do parto. Se você quiser conhecer melhor esse programa, o link está na descrição desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo.